Dando prosseguimento aqui, sem mais delongas, meu nome é Rodrigo, já me apresentei para vocês já veem pelo o nome do canal aí. Eu estou aqui no artigo 14 aqui da Lei Complementar de Belford Roxo, eu vou dar continuidade aqui, a gente vai conversando e também estou estudando, então fica tranquilo que eu estou no mesmo barco. Vamos lá, artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, né? Para você entrar dentro do cargo público, você precisa ser avaliado, né? Para saber se você não tem nenhuma mobilidade ali, se você está apto, né? A poder exercer o cargo. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Então, se você tem algum problema de cabeça aí, melhore até o dia lá do exame. Artigo 15. Exercício ou efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança, né? Então, se você vai entrar em exercício, basicamente é você começar a trabalhar, né? Se você entrou na parte administrativa, é você realizar a documentação, arquivo, tudo mais, basicamente entrar em exercício. 15 dias, né? Você tem 15 dias para poder, depois de empossado, entrar em exercício. Então, vamos supor que você foi, né, tomou posse ali, que é a assinatura do termo, dia 1º de junho. Você tem até dia 16 de junho para poder tomar posse. Então, você não vai ser bisonho e vai perder o prazo, né? Então, você sabe, tem que colocar na tua cabeça, né, que você tem que tomar posse em 15 dias. Será exonerado do cargo ou dispensado da função servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior. Tem que ser muito ruim. Tem que ser muito ruim para não tomar posse. Ou então ter passado em outro concurso. Agora, esquecer, não tem como. Não tem condições. Ainda mais depois de ter tomado posse, assinado o termo ali, não tem como em 15 dias você esquecer que tem que começar a trabalhar. Inciso terceiro, a autoridade competente do órgão ou entidade que for designado, o servidor compete dar-lhe exercício. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data do ato de designação. Quase não saiu. Salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal. Hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exercer a 30 dias da publicação. Não tem nenhum mistério nisso, tá? O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor, ou seja, tudo que você fizer relacionado à suspensão, caso você precise tirar uma licença, tudo isso vai ser registrado ali, provavelmente alguma ata, alguma coisa relacionada a isso. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual, né? Então, não tem nenhum problema relacionado a isso também. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promoveu o servidor. Ou seja, por exemplo, você está ali, né, no seu cargo, hoje passou do estágio probatório, está com 4 anos de serviço. Foi promovido para um outro cargo lá em comissão que seja, né? Ou então subiu de classe, né? Que acontece muito dentro das guardas municipais. Não começa a contar de novo, né? Então você não perde aquele tempo que você já exerceu de serviço público no outro cargo. Artigo 18 revogado. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observado o limite mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Importantíssimo. É possível cair uma questão relacionada a isso, né? Então, ou seja, trabalho semanal, 40 horas, limite máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Então, assim, se cair lá na prova, quantas horas
pode trabalhar semanalmente, né? Aqui tá, ó, 40 horas semanais, com limite mínimo de 6 horas e o máximo de 8 horas. Então não pode trabalhar mais de 8 horas. Ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Suponhamos que um cara comissionado lá, ele tá de folga. De folga, vamos dizer assim, de folga, um sábado. Aí o prefeito vai realizar algum ato que precise da presença dele. É possível ele ser convocado sempre que houver interesse. Então, assim, essas questões de pagamento provavelmente deve estar mais para frente aqui. A gente vai saber se ele vai receber algum adicional, tudo mais, tá? Mas é possível, né? O cargo em comissão aqui não fala referente aos servidores de efetivo, né? Tá só em comissão. Então, se falar efetivo, tu já fica alerta. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecidas em leis especiais aos servidores submetidos a regime de plantão, ou seja, né, essa questão do horário aqui, 40 horas semanais e 6 horas mínimas e 8 horas diárias. O cara que tiver plantão, ele trabalha 24 horas no dia, então não cabe essas atribuições aqui, né? Vamos supor que caia lá na prova. Provavelmente não vai cair, essa questão é muito difícil de cair isso. Mas se cair você vai saber. O cara que trabalha em plantão, ele tem que trabalhar 40 horas semanais? Não, é outra coisa, é outra lei, é outra forma de administração ali. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo em provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório de 3 anos. Então, assim, isso aqui não pode errar de jeito nenhum. Você entrou lá, tomou posse, assinou o termo, entrou em exercício a partir do vamos supor que entrou em exercício esse ano, 1º de janeiro. Então, você tem 25, 26 e 27, né, como estágio probatório. A partir de 1º de janeiro de 2028, né, você já estabilidade, você ganha estabilidade. Então, o estágio probatório é tempo de 3 anos. Não esqueçam isso, não errem essa questão. Não pode errar essa questão. É fácil. Durante a sua aptidão, serão objetos de avaliação. Então, durante esse tempo de 3 anos, você vai ser avaliado. Tem algumas coisas aqui para frente que eu já li que vão ser muito importantes em relação a essa avaliação. Tá? Primeiro, assiduidade, ou seja, uma pessoa pontual, né? Você não pode chegar atrasado, você precisa ser uma pessoa assídua. Disciplina é respeitar o próximo, os superiores e tudo mais. Capacidade de iniciativa, você precisa ser uma pessoa proativa, né? Tomar a iniciativa em relação a algum trabalho, executar. É aquela pessoa que, né, chegou no trabalho ali, ela já pergunta, já fala o que tem que fazer e tudo mais, principalmente no início, né? Produtividade, ou seja, você precisa ser uma pessoa que dê retorno também. Não adianta você ser assíduo, disciplinado, ter iniciativa, mas você não está dando resultado, né? Você precisa lá arquivar 1.000 documentos por mês, você está arquivando 500, então você não está sendo produtivo. E responsabilidade, né? Responsabilidade basicamente está relacionado a assumir, né, o que você faz dentro ali, os erros e tudo mais. Vamos lá, inciso primeiro. 4 meses antes de terminar o estágio probatório, eles usam uns termos muito coisa. Será submetida à homologação da autoridade competente e avaliação de desempenho do servidor, né? Então, assim, antes de terminar o estágio probatório, que é de 3 anos, 4 meses antes, né, ele vai dizer lá, ó, tô homologando aqui a avaliação desse cara aqui, se ele está apto ou não a se tornar um servidor com estabilidade. Se ele não for aprovado, será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Ou seja, você entrou vamos considerar você que está entrando no concurso.
Você foi aprovado. Chegou no final lá, não foi aprovado porque você falta pra caramba e tua produtividade está baixa. Você vai ser exonerado, sinto muito. E se for um servidor, né, que esteja em estágio probatório porque ele ganhou uma promoção, alguma coisa do tipo, ele simplesmente vai voltar para o cargo que ele era anteriormente. Vamos supor que ele era professor e ele virou um diretor, né, da escola. Se ele não foi bem naquele prazo de 3 anos ali como diretor de escola, ele vai voltar a ser professor. Não, não vai ser exonerado. Mas aquele que entrou, né, os primeiros 3 anos, ele vai ser exonerado aí e chora. Isso. Aí, inciso 2 aqui, o servidor não aprovado no estágio probatório. Isso. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento, podendo ser cedido a outro órgão e tudo mais. É uma questão que muito difícil vai cair, tá? Mas é bom saber. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 81, bem assim afastamento para particular de curso formação. Não, para participar de curso de formação decorrente de aprovação em outro cargo da administração pública municipal. Tá. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos no artigo 83, 84 e 86. Bem assim na hipótese de participação em curso de formação e será retomada a partir do término do impedimento. Vou entrar aqui nessa estabilidade e vou terminar aqui no artigo 22 para eu pular para o próximo vídeo, tá? Para não ficar muito longo. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade no serviço, como disse, após completar 3 anos. E após aprovação de avaliação de desempenho, Pá, isso a gente já sabe. Antigamente era 2 anos, agora são 3. Mudou desde 2002. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Isso aqui vai cair, meu amigo. Vai cair, tenho certeza. Ó. Por quê? É possível 80, 90% de cair essa questão. Porque é alguma coisa que pode acontecer com você, né? Então, assim, vamos supor que passou ali 4 anos, aí você acha assim, não, agora eu tô tranquilo, não posso ser demitido nunca mais. Pode. Só que, assim, vai depender da situação, precisa haver um processo administrativo e você tem direito a uma ampla defesa, né? Justamente para você poder, né, apresentar o seu lado, a sua versão, né? Justamente porque existem os dois lados da moeda, às vezes aconteceu um incidente ali que você só estava participando ou agiu de forma indireta, mas isso cabe dentro do processo administrativo, então é bem provável que caia uma questão relacionada a isso, tá? Vamos lá, 23, tá com um tempinho ainda? Readaptação, muito importante esses termos de readaptação, reversão, que a gente acaba se confundindo. Readaptar é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidade compatíveis com a alimentação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Muito fácil, ó. Readaptar. O que é readaptar? Vamos supor que você é uma pessoa normal. Sofreu um acidente ali e perdeu uma mão direita. Estou usando muito exemplo da mão, não vou usar não. Vou usar, sei lá. É difícil. Você sofreu um corte aqui e está em possibilidade de chegar do lado direito, né? Você trabalha fazendo, olhando documento ou mexendo no computador, consequentemente isso vai prejudicar a tua rotina ali. Então, você vai ser readaptado
para um outro cargo, para uma outra, na verdade, para uma outra função onde você não tenha que usar especificamente aquela atividade ali que você executava anteriormente. Então, assim, é uma readaptação. Eles estão te readaptando para uma condição onde você consiga trabalhar e você não tenha nenhum tipo de problema. Até que você consiga também ser produtivo e tudo mais, como diz nos artigos anteriores. Então, assim, sempre que falar em readaptação ali na hora da prova, você precisa lembrar que é um servidor que sofreu alguma capacidade física ou mental, né, que tenha sofrido ali uma limitação, né, ele vai ser readaptado para um outro lugar. Vamos supor que o cara seja motorista, o cara ficou surdo. O cara não pode ser mais motorista, né? Vai botar ele ali num administrativo, mandar e-mail e tudo mais, que não vai ser uma coisa que ele vai precisar usar, que seja tão importante. Vamos lá, volto daqui no próximo vídeo e a gente continua aí no artigo 23, né? No inciso 1, 2 e 3 e já dá prosseguimento aí. Final do vídeo você já sabe, né? Gostou? Curte, like, compartilha. Obrigado.